Fala pessoal que acompanha o canal da Climar Meteorologia da região norte e região nordeste do Brasil. No vídeo de hoje eu trago a previsão do tempo completa para toda semana. A gente tem imagens do modelo ECMWF com a precipitação em 3 horas. Bom, vamos começar então pela tarde deste domingo, dia 7 de maio de 2023. A região norte do Brasil terá chuvas de forma moderada, com risco de temporais, ocorrência de raios, não descartando a probabilidade até para eventuais rajadas de vento em pontos isolados tanto do Amazonas quanto parte do Acre, alguns pontos do estado de Rondônia, Roraima e também alguns pontos do Amapá. Já no Pará, as instabilidades se concentram de forma mais isolada em alguns pontos do sul e do oeste. Na região nordeste, o tempo instável deve predominar em grande parte das áreas, alguns pontos do estado da Bahia tendo condições de chuvas fracas, principalmente entre áreas do norte. Litoral da Bahia também tem um tempo instável. No interior baiano, a gente tem tempo firme durante toda a tarde deste domingo. Já durante o final do dia de hoje, tempo firme em toda a região nordeste, apenas alguns pontos ainda do litoral da Bahia seguem tendo condições de chuvas de fraca a moderada intensidade, tempo firme em todo o Tocantins, grande parte do Pará, por algumas áreas do oeste e norte do Pará, também algumas áreas do Amapá, tem as condições de chuvas de fraca intensidade, alguns pontos do norte do Pará ter chuvas de forma moderada com risco de trovoadas, mesma situação para a parte do norte do estado de Roraima, que tem chuvas de forma moderada e risco de trovoadas isolada. Nas outras áreas, tanto do sul de Roraima quanto oeste do Pará, grande parte do Amazonas, Acre e Rondônia, a gente tem o tempo apenas bastante instável com condições de chuvas fracas em pontos isolados. Já durante a madrugada da segunda-feira, dia 8 de maio de 2023, o tempo instável deve seguir aqui entre o norte do Amazonas, leste amazonense, oeste do Acre e também o estado de Roraima. Nestas áreas ainda são esperados chuva forte com temporais isolados. Nas áreas mais da região oeste do norte do Brasil, aqui pegando o Acre, oeste do Amazonas, sul amazonense, oeste do estado de Rondônia, a condição é para apenas chuva fraca e bem isolada. Em grande parte do Pará também tem apenas algumas nebulosidades. Nas áreas mais do sul ali do Pará, condição de chuva fraca isolada. No Amapá, o tempo instável nas áreas do leste. Região norte do nordeste com apenas algumas nebulosidades de pontos isolados. Porém no interior nordestino, tempo firme durante toda a madrugada de segunda-feira. Nas áreas mais do leste da região nordeste, algumas instabilidades podem provocar chuva fraca. A mesma situação segue ainda no litoral da Bahia, com condições de tempo bastante instável, chuvas de fraca a moderada intensidade em algumas áreas. Durante a manhã de segunda-feira, o tempo instável deve predominar em grande parte do Amazonas e boa parte do estado de Roraima, essas áreas onde ainda tem chuvas de forma moderada e risco de trovoadas. No oeste do norte do Brasil, a gente pode observar apenas instabilidades com chuvas de forma fraca e bem isolada. Grande parte do Pará tem tempo firme, algumas áreas mais isoladas, um aumento de nebulosidade, boa parte do interior do Amapá com tempo bastante instável, nas áreas mais do leste, condições de chuva fraca. Grande parte do estado do Tocantins, desculpa pessoal, todo o estado do Tocantins, grande parte do Nordeste, a gente tem bastante instabilidade, porém em alguns pontos predomínio de sol e céu limpo durante a manhã de segunda-feira. Alguns pontos aqui do Sergipe, de Alagoas, também do leste nordestino, parte ali do litoral norte da região nordeste, a gente pode observar algumas nuvens, tempo bastante instável com condições de garoa. Grande parte do estado da Bahia tem um tempo bastante instável, algumas áreas com aberturas de sol entre muitas nuvens, outras áreas pode ocorrer chuva fraca e isolada. No litoral da Bahia, a gente observa o tempo bem estável com condições de chuvas de fraca a moderada intensidade. Já durante a tarde de segunda-feira, o tempo instável deve seguir ali sobre grande parte da Bahia, com condições ainda de mais chuvas de fraca a moderada intensidade em boa parte do estado da Bahia, pegando alguns pontos do interior baiano com tempo firme. Grande parte do interior nordestino, assim como todo o Tocantins, a gente tem a presença do sol entre algumas nuvens.
Já nas áreas aqui do Amapá, é esperado chuvas de forma moderada, com risco de temporais isolados. Grande parte do Pará tem o tempo instável, com alguns pontos do sul e oeste tendo condições de chuva fraca. Já no estado de Roraima, todo o Amazonas, Acre e o estado de Rondônia são esperados chuvas de forma moderada, risco de temporais com ocorrência de raios, não descartando a probabilidade até de eventuais rajadas de vento. Até o final da segunda-feira, o tempo firme deve predominar entre o Tocantins, toda a região nordeste praticamente. Alguns pontos do litoral da Bahia têm uma diminuição na chuva. No leste nordestino, litoral norte da região nordeste, temos uma diminuição também no tempo instável, porém parte do norte aqui, litoral norte do Pará, grande parte do Amapá, norte do Pará, segue ainda com condições de chuvas de forma moderada e potencial até para trovoadas. Rondônia, grande parte aqui do oeste, sul do Amazonas, Acre, também seguem com tempo bastante instável durante o final da segunda-feira. A madrugada de terça-feira, dia 9 de maio, ela será marcada por bastante chuva novamente em todo o estado de Roraima, grande parte do Amazonas, chuvas de fraca a moderada intensidade também espalhadas entre o Acre e o estado de Rondônia, tempo firme no Tocantins e boa parte do Nordeste, no Pará condições de chuvas fracas e isoladas em algumas áreas também do Amapá, no leste da Bahia, o tempo bastante instável, com condições de chuvas de fraca a moderada intensidade e algumas nebulosidades, também levando potencial de garoas fracas isoladas entre a faixa leste e o litoral norte da região nordeste. Durante a manhã da terça-feira, o tempo instável deve predominar novamente em toda a região norte do Brasil, com alguns pontos, como é o caso de Roraima, tendo chuva moderada, também alguns pontos do Amapá e agora também alguns pontos do Acre e do estado de Rondônia. Nas áreas aqui mais da região central do Amazonas, a gente pode ter ocorrência de algumas chuvas fracas isoladas, mesma situação no interior do Amapá, grande parte do norte e sul do Pará. Na região leste do Nordeste, incluindo todo o estado da Bahia, tempo bastante instável, no interior da Bahia até a presença do sol entre algumas nuvens. Tempo firme em todo o Maranhão, Piauí, grande parte do Ceará e também no estado do Tocantins. Já durante a tarde de terça-feira, o tempo instável deve retornar a grande parte do Nordeste, também grande parte da Bahia. Alguns pontos do litoral baiano têm chuvas de forma moderada. Mesma situação na faixa leste da região Nordeste, litoral norte ali do Maranhão, do Piauí, pegando parte também do litoral norte do Ceará, com tempo bastante instável, condições de chuvas de forma moderada. Muita estabilidade, deixando também chuvas de forma moderada em todo o Amapá, grande parte do Pará, Roraima, Amazonas, Acre e também parte do norte do estado de Rondônia são as áreas onde tem chuvas de forma moderada, risco até de temporais isolados. Até o final da terça-feira, o tempo instável deve predominar principalmente entre parte do norte do Pará, interior do Amapá, alguns pontos isolados do Amazonas e também do estado de Roraima. Nestas áreas ainda segue condições de chuvas de forma moderada. Já nas áreas aqui do Acre, estado de Rondônia, o tempo instável, com chuvas isoladas durante a madrugada de o final de terça-feira. Nas áreas mais ao sul aqui de Rondônia, tempo firme, grande parte aqui da região sul, pegando parte também do oeste do Pará, Tocantins e grande parte do Nordeste, incluindo também grande parte do estado da Bahia. Alguns pontos ali de Pernambuco e Paraíba, também Sergipe e Alagoas, litoral da Bahia, ainda segue com potencial de ocorrência de algumas garoas fracas e isoladas. Já na madrugada da quarta-feira, dia 10 de maio de 2023, é esperado chuvas de moderada a forte intensidade entre o noroeste e o norte do Amazonas, todo o estado de Roraima, grande parte do norte do Pará, são esperadas chuvas de forma moderada. Já no sul, oeste e leste do Amazonas, tempo bastante instável com condições de chuva fraca. Norte de Rondônia também tem condição de chuva fraca, grande parte das áreas do sul e oeste e leste de Rondônia, tempo firme, mesma situação para grande parte aqui do Pará, Tocantins, boa parte da região nordeste. No norte e leste da Bahia e leste nordestino, assim como parte do litoral norte da região nordeste, se estendendo também por áreas do Pará e Amapá, segue a condições de chuvas de fraca a moderada intensidade, com ocorrência de algumas trovoadas mais isoladas. Durante a manhã de quarta-feira, o tempo instável deve seguir entre o noroeste e o norte do Amazonas, pegando grande parte do leste amazonense, parte do oeste aqui do Pará, também todo o estado de Roraima. Nas áreas do nordeste do estado da Bahia, o tempo instável, com ocorrência de chuva fraca em parte do interior ali
do Piauí e boa parte do estado da Bahia, assim como o leste nordestino, tem a condição de chuva fraca ao longo da manhã de quarta-feira. Já a partir da tarde de quarta-feira, bastante nebulosidades, deixa um tempo instável, com condições de garoas fracas e isoladas em toda a região nordeste. Leste nordestino, a gente pode observar bastante instabilidade com chuva fraca. Grande parte do estado da Bahia também tem bastante instabilidade, condição de chuva fraca. Tempo bastante instável no Tocantins, grande parte da região leste, sul, região central do Pará, no oeste e norte do Pará, Amapá, Roraima, todo o Amazonas, tempo bastante instável, com condições de chuvas de forma moderada e risco de trovoadas. Entre áreas aqui do Acre e o estado de Rondônia, a gente tem apenas bastante nebulosidade durante a tarde da quarta-feira, com a presença do sol entre muitas nuvens. Até o final de quarta-feira, começo da madrugada da quinta-feira, dia 11 de maio, as instabilidades elas devem seguir aqui em todo o Amazonas praticamente, Roraima, parte do Pará, com chuvas de forma moderada, alguns pontos do interior ali do Maranhão, do Piauí, norte da Bahia, interior do Ceará, também pegando parte do interior do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Todas estas áreas também seguem ainda com chuvas de forma moderada. Uma grande parte do Acre e também todo o estado de Rondônia, assim como o extremo sul do Amazonas, encerram a madrugada de quinta-feira com tempo firme, porém durante a manhã da quinta-feira as instabilidades elas seguem aqui sobre boa parte já do oeste amazonense, grande parte do Acre, pegando parte de Roraima, grande parte do Pará, do Amapá, boa parte do Nordeste, tendo bastante instabilidade, condições de chuva fraca isolada entre o sul do Maranhão, do Piauí, também no interior do Ceará, no leste nordestino o tempo também bastante instável. Em todo o estado da Bahia, a gente observa bastante instabilidade, condições de chuvas de forma moderada no litoral baiano. Durante a tarde de quinta-feira, a gente observa novamente o cenário de bastante chuva em toda a região norte do Brasil, incluindo todo o Amazonas, Acre, Roraima, grande parte do Pará e também no Amapá. São esperadas nestas áreas chuvas de forma moderada, com risco de trovoadas. Já no estado do Acre, Rondônia, Tocantins, a gente tem o tempo bastante instável, com a condição ali de chuva mais fraca e mais isolada. Porém, em toda a região nordeste, incluindo todo o estado da Bahia, são esperadas condições de chuvas fracas e isoladas, alguns pontos novamente do leste baiano, tendo chuvas de forma moderada, até com risco de trovoadas. Até o final da quinta-feira, madrugada da sexta-feira, dia 12 de maio de 2023, as instabilidades elas devem seguir aqui em todo o estado de Roraima. Roraima, que alguns modelos indicam chuva forte ao longo dessa semana. Também parte aí do Amazonas, Acre, também parte do Pará. A gente tem tempo firme, porém condições de tempo bastante estável entre grande parte do Pará, também do Amapá e grande parte da região Nordeste, incluindo boa parte do Tocantins e grande parte também do interior da Bahia. São as áreas onde são favoráveis a chuvas de forma moderada e risco de trovoadas durante a madrugada de sexta-feira, dia 12 de maio. Durante a manhã da próxima sexta-feira, o tempo instável deve seguir em toda a região nordeste, todo o estado da Bahia, condições de chuvas de fraca a moderada intensidade. A gente pode observar um tempo um pouco mais firme aqui entre o Acre, o oeste, o sul do Amazonas, o estado de Rondônia também, e as chuvas se concentrando mais entre áreas mais do extremo norte do Brasil, parte da região leste do norte do Brasil e também boa parte do nordeste, principalmente aí durante amanhã e também durante grande parte da tarde da sexta-feira. Ao longo da tarde de sexta-feira, bastante instabilidade se espalha no Acre, porém levando umas chuvas mais isoladas de forma mais fraca. Grande parte do Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e boa parte do Nordeste, incluindo todo o estado da Bahia, tem atenção ainda para chuva de forma moderada em alguns pontos isolados. Também essa chuva ela pode vir acompanhada de algumas trovoadas. Até o final da sexta-feira, começo da madrugada do próximo sábado, o tempo instável deve prosseguir em grande parte do estado de Roraima, leste do Amazonas, boa parte do Pará, toda a região nordeste praticamente com muita estabilidade, incluindo grande parte do estado da Bahia, onde é esperado também chuvas de moderada a forte intensidade em algumas áreas. Então, próximo final de semana ele será marcado por tempo bastante instável em grande parte do norte, pegando também boa parte da região nordeste aí, com bastante chuva aí ao longo do próximo sábado, dia 3 de maio de 2023, também durante o próximo domingo, dia 14 de maio, é esperado bastante chuva aí para grande parte do norte, boa parte da região nordeste do Brasil. Agora analisando o mapa de temperaturas ao longo da semana.
Temperaturas durante o amanhecer elas se mantêm bem agradáveis tanto no norte quanto em toda a região nordeste. Durante as tardes vai fazer bastante calor desde ali do Amazonas, se estendendo para o estado de Roraima, Acre, Rondônia, Pará, Amapá, Tocantins, todo o Nordeste, ali, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e também se espalhando bastante calor em todo o estado da Bahia. Faz bastante calor, então durante toda a semana as temperaturas máximas sobem bastante, principalmente aí durante as tardes, começo da manhã ali já começa com as mínimas altas, ao longo da manhã as temperaturas tendem a subir bastante também e faz bastante calor, e principalmente durante a parte da tarde. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ative o sininho das notificações que é super importante para vocês receberem todos os avisos de novos vídeos aqui do canal. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo.